Futebol, porque ontem o Bahia entrou em campo, a gente teve a transmissão aqui da Rede Bahia, com Gustavo Vilangue na narração, equipe fantástica, mas o Bahia perdeu para o Botafogo no estádio Newton Santos. Foi um jogo em que o Bahia não conseguiu repetir a postura, né, e a qualidade técnica que vem demonstrando dentro de casa. Repito, jogou bem contra o Cruzeiro, mesmo perdendo, foi melhor na maior parte do jogo, depois sofre a virada, né, depois de marcar o gol. E contra o Palmeiras, um time que brigava pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Bahia foi bem também, conseguiu dominar o Palmeiras em alguns momentos do jogo e venceu por 1-0. E, mais importante, conseguiu segurar o placar. Ontem no Newton Santos, a história foi diferente, né? Um Bahia que entrou meio desligado no início do jogo, né? Tanto no início do primeiro tempo como no início do segundo tempo, e sofreu esse gol aí. Foi uma jogada bem construída pelo Botafogo. O Santi jogou muito ontem, né? O camisa 23 do Botafogo, que marcou esse gol aí. A bola vem rápida, quicando, ele consegue acertar esse chute e a bola bate na trave, entra. Primeiro gol do jogo, primeiro gol do Botafogo. Depois o Ronaldo fez grandes defesas, né? Antes já tinha feito algumas defesas importantes. Foi, inclusive, escolhido como craque do jogo, tanto pelo público como pela equipe de transmissão da Rede Globo. O Bahia tenta dar respostas, né, no finalzinho do jogo, tem essa bola na trave. Sim, uma pena, né? Essa bola explodir na trave no chute do Zé Guilherme. Que aí eu trago o seguinte, a gente mostrando o Zé Guilherme no detalhe, foi um dos pontos que fez o Bahia se perder um pouco no jogo ontem. Luciano Juba se machucou, se lesionou e foi substituído. Depois disso, o Bahia acabou se perdendo. A gente vai mostrar aí agora o início do segundo tempo e você vai ver, né, que com 20 segundos o Bahia toma um gol. Olha aí, ó, como a bola... Voltou meio desligado, né, O jogo Reinaldo? inicia, a bola vai lá atrás no goleiro, o goleiro dá o chutão pra frente, depois vem mais um chutão, tem esse cruzamento pra trás. Pra mim, tem falta nesse lance, tá? Olha aí, ó, o jogador do Botafogo cai em cima da perna do Arias, impede ele fazer a marcação. E aí o Cuiabano, se não me engano, faz a finalização e o Jefinho faz o desvio e o gol do Botafogo, segundo na partida. Olha ali, ó, como cai em cima da perna do jogador do Bahia. Sim. E aí o jogador do Botafogo fica livre pra finalizar. Não tem ninguém marcando o jogador do Botafogo. Na verdade, foi o próprio Jefinho que finalizou, não tem desvio, não. E aí, o Bahia fica num 2-0, quando tava... Depois de 15 minutos de conversa com o Rogério Ceni, tentando ajustar o time, sofre esse gol. Mas, mesmo assim, o Bahia não se perde, não. O Bahia demonstra uma postura diferente com a saída do Everton Ribeiro, que foi muito mal no jogo. Entrou o Nestor, que fez um gol de falta, a gente vai mostrar já já. Olha mais uma defesa do Ronaldo. O Arthur Cabral finaliza e o Ronaldo dá um tapinha pra fora ali, na pontinha do dedo. E aí foi a cobrança de falta do Nestor. O Nestor cobra, a bola desvia na barreira e mata o Léo Link, que se estica todo para tentar defender e não consegue. E aí dá uma esperança para esse torcedor do Bahia que foi pro Newton Santos e pro público que estava assistindo o jogo na tela da Rede Bahia, né? O Bahia pegou a bola rápido, botou ali no meio para tentar recomeçar a partida, tentar ir para cima e tenta realmente fazer esse abafa. Depois do gol, se empolga mais depois do gol, o Botafogo que fica perdido. O Botafogo está passando pela mesma situação do Bahia, né? Muitos jogos na temporada, perdendo muitos atletas por lesão, também por suspensão. Tava cheio de desfalques ontem, a equipe do Botafogo. O Bahia teve a expulsão do Sanabria e mesmo assim foi para cima. Amassou o Botafogo, tentou buscar esse empate, mas não conseguiu. Olha aí, essa expulsão, né, Rainan? Teve polêmica. Sim, mais uma vez, polêmica de arbitragem em jogo do Bahia, né? Pra mim, falta naquele gol e agora, pra mim, não tem motivo pra expulsar o Sanabria. Por quê? Um jogador que já tem um cartão amarelo, a gente tá mostrando aí o lance pra você. Ele tá numa disputa de bola dentro da área. Existe o toque nele, ele cai. Não tem motivo para você dar um segundo amarelo por simulação. Ele não se jogou do nada. É isso que você está falando. Porque simulação, para merecer um amarelo, tinha que ser um lance mais, né, escancarado. Sim. Se fosse uma simulação aí, ele deu tapa na frente, ninguém tocou nele, ele se joga, ok, beleza. Segundo amarelo, tentou ludibriar a arbitragem, é antijogo. Toma o segundo amarelo e é expulso. Aí não, gente. Aí tem um toque. Você pode dizer, mas ele projeta a perna para trás para ter o toque. Você pode até levar para esse lado, mas existe o toque, o jogador cai e não fica cobrando a marcação do pênalti. E aí, o árbitro resolve expulsar o jogador, motivo de reclamação do Rogério Ceni também, por conta desse lance, depois da expulsão do Sanabria. Já está atrás no placar, com um a menos. Você viu ali que o Rogério Ceni já estava conversando com o Nestor, né, quando rolou a expulsão. O Sanabria tenta contemporizar, falar, velho, por que? Não tem motivo, ok, você não dá o pênalti. Mas por que me expulsar? Não tem sentido isso. Mas o árbitro foi irredutível, colocou o Sanabria para fora e o Bahia ficou com um a menos mais uma vez, né? No jogo contra o Vasco fora de casa, Jean Lucas foi expulso, agora dessa vez quem foi expulso foi o Sanabria. E é mais um desfalque para a próxima partida. A gente vai ouvir o Rogério Ceni, que reclamou muito sobre a arbitragem. O Zé sofreu um pouco na parte de marcação, é um jogador em formação, um jovem, apanhou um pouquinho nesse sentido, depois do segundo tempo até se soltou e foi melhor. E aí quando a gente volta pro
para o segundo tempo, com as mudanças, infelizmente, numa saída de bola de meio campo, a gente acaba tomando o gol. Gol que, para mim, houve uma falta no Arias, o jogador cai em cima da perna do Arias, não deixa com que o Arias saia para fazer a interceptação da jogada, mas nada se marca. No Sanabria, você pode até dizer que não foi pênalti, claro, mas que houve o encontro dos jogadores, eles se tocam e por isso não devia nunca existir o segundo cartão amarelo. Mas com relação à arbitragem nós já estamos acostumadíssimos. Isso é um padrão quando a gente vem jogar, em alguns lugares principalmente, é um padrão. Então assim, a arbitragem para mim desastrosa, estragou o jogo, porque ele não precisava ter expulsado, podia não ter dado pênalti, claro, perfeito, mas não precisava ter expulsado. O jogador, eles têm contato, não é que o jogador se joga no chão, eles têm o contato, o jogador cai, não interpretou como pênalti, beleza, segue a jogada, vamos embora, vamos jogar. Mas nós tínhamos acabado de fazer o gol, se eu não me engano, né? Então a gente já sabe o padrão que é, como conduzem os jogos. Rogério, a gente foi sim, 3 minutos depois do gol. Rogério. 3 minutos depois do gol, o Sanabria foi expulso e aí dá uma Segura, né? arrefecida, né, no ímpeto do Bahia de tentar buscar o empate, no momento que o Bahia melhorava no jogo. E o Rogério Ceni fala da arbitragem porque são 3 jogos com arbitragem questionável. Bahia e Vasco, a arbitragem foi ruim pros dois times. Contra o Palmeiras, péssima arbitragem do Daronco, prejudicou muito o Bahia. E a gente viu essa arbitragem de ontem também, né? Vale da reclamação do Rogério Ceni. E daqui a pouco eu volto para falar do Vitória. Então é isso aí, rapaziada, o vídeo foi esse. O Bahia que é derrotado aí para o Botafogo, né? Por 2-1 e fora de casa. Mais uma vez aí um jogo, né, polêmico. É um jogo onde o Bahia, né, sai derrotado. Quem sabe também, né, por conta da arbitragem. Mas falando do jogo mesmo em si, né? Um primeiro tempo muito ruim do Bahia, muito abaixo. Os jogadores muito mal. O seu William José, pelo amor de Deus, que jogador ruim, meu Deus. O cara fazia, sabe o quê? Quando ele pegava na bola, dava um contra-ataque pro Botafogo. Parecia que ele estava jogando contra né, o time dele. É impressionante como é ruim de bola. Um primeiro tempo muito ruim. O Bahia não fez por onde, né, chutar uma bolinha pro gol, para fazer menos susto o goleiro. Aí o time ainda perde, né, Luciano Juba. O time fica ainda pior, né, ali. Não que o garoto que entrou deixou a desejar, fez o papel dele, mas, né, é diferente. O Juba é mais jogador. Tem que exaltar muito o goleiro Ronaldo, que fez boas defesas, principalmente na hora que o time levou o gol. Antes ele fez uma defesaça e o time não foi capaz de, né, de tirar a bola ali de perto. Aí logo depois da defesaça do Ronaldo, o time levou o gol. E foi pro segundo tempo, né, perdendo de 1-0. Volta o segundo tempo, do mesmo jeito o time volta pro segundo tempo, desatento. O time, né, lento, e leva o segundo gol. Aí depois, né, o time, com a substituição que o Rogério Ceni fez aí, o time começou a jogar melhor. Aí vem a polêmica, né, onde o árbitro aí, né, dá o cartão aí, né, por simulação aí, pro Sanabria, onde o Sanabria já tinha um cartão, e, né, ele expulsa o jogador do Bahia, onde, na minha opinião, ali não foi, né, um lance de, né, querer cavar um pênalti, simulação, não. O cara teve contato sim e ele caiu, como muitos jogadores fazem aquilo. Mas o árbitro tava, né, doido para prejudicar o time ali do Bahia. Vi que o Bahia tava, né, crescendo no jogo. O Bahia já tinha feito 2-1 com o gol aí, né, do Nestor de falta. E o juiz viu que o Bahia cresceu na partida. Não, você não vai ganhar esse jogo não, não vai empatar esse jogo não. Pá, vai, né, expulsou o jogador. Mesmo assim, o Bahia com um jogador a menos, né, jogou bem ainda, conseguiu botar pressão. Mas, né, não deu, né. Agora que fica a pergunta, por que o time do Bahia não joga, né, o que jogou no segundo tempo, no primeiro tempo, no segundo tempo? O time só deixa pra jogar depois que tá perdido o jogo. É isso que pega, sabe? É um time que a gente não sabe de um jogo pro outro como vai ser o jogo. Acho que Rogério Ceni, né, deveria também, né, prestar atenção nisso, para poder um time, né, a gente saber, né, a postura que o time vai ter, tanto no primeiro como no segundo tempo, ainda mais fora de casa. Então é isso aí, rapaziada. Comente aí também a sua opinião aí sobre, né, esses erros aí da arbitragem, polêmica. Rogério Ceni tem razão em reclamar. E sobre, né, o futebol apresentado aí também pelo time do Bahia, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo.
Comente aí as suas opiniões aí.